Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Esther Golubieski e eu sou estudante de psicologia. Hoje nós vamos falar sobre Freud. Muitas pessoas já ouviram falar sobre Freud ou viram alguma foto ou alguma frase famosa. Freud tá sempre por aí. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a bibliografia dele. Bom, gente, então, Freud ele nasceu em 1856 em Freiberg, na Morávia. Os pais de Freud eles eram judeus ortodoxos. O pai deles chamava Jacob e a mãe deles chamava Amélie. Assim, eles no local que eles moravam, né, era uma cidade pequena, um local pequeno, e eles eram comerciantes de lã. Então eles queriam expandir os negócios, né, e ter uma socialização maior. Então eles se mudaram, né, quando Freud completou 1 ano, eles se mudaram para Viena, a fim, né, de ter uma socialização maior, né, com a comunidade. Só que isso não aconteceu, gente. Pelo contrário, a família de Freud sofreu muito preconceito por conta da religião e tal. Inclusive, uma curiosidade. Freud, mesmo sendo judeu, ele não gostava de seguir os costumes judaicos e ele também não gostava de nenhuma religião. Ele achava que a religião separava as pessoas. Enfim, ele tem até um texto enorme explicando sobre isso. E ele viu o pai dele sofrer, né? A família dele sofrer por alguns ataques. Então ele não concordava e ele não gostava. Enfim, ele ficou vivendo lá em Viena. E Freud ele era muito inteligente e em 1873 ele foi estudar medicina na Universidade de Viena. Muitas pessoas acham que Freud ele era psicólogo. E não, gente, Freud não era psicólogo, ele era médico e ele se formou. Os exames, né, ele foi aprovado, ele terminou, né, bem dizer, a faculdade em 1881. Mas por alguns confrontos ali pessoais e pela curiosidade de Freud ser tão grande, a estadia na faculdade foi prolongada. Ele se formou em medicina e ele foi para a área de neuro. Ele trabalhou, se eu não me engano, num laboratório com um neurologista e ele era completamente apaixonado por essa área aí. E enquanto ele trabalhava, né, nesse laboratório, aí ele também teve que dar uma pausa porque ele se casou com uma judia também chamada Marta. E então aí, né, ela vai ter uma pausinha aí nos estudos. Então, Freud ele recebeu uma bolsa para trabalhar em um hospital psiquiátrico do famoso psiquiatra Jean Charcot. Naquela época, Charcot ele era muito famoso porque ele utilizava alguns métodos que nós já vamos falar sobre isso, que deixou Freud curioso, né? Então ele trabalhou com Charcot por bastante tempo e foi aí que ele gostou muito, 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 muito da área da psiquiatria. Então foi ali que Freud ficou e começou realmente os estudos dele na área mental. Então, Charcot, ele era um psiquiatra famoso porque ele utilizava técnicas de hipnose. Então, o que ele achava? Que através da hipnose ele conseguia tirar os sintomas daquela pessoa. Assim, não aconteceu, tá, gente? Essa ideia não foi muito a fundo, porque depois de um tempo eles descobriram que os sintomas eles voltavam, ou voltavam mais forte do que eram antes,
ou voltava em alguma outra parte do corpo. Freud, ele até usa uma imagem de uma mulher que carregando livros, que ela tá carregando livros, aí um livro cai e aí ela vai aí ela vai se abaixar para pegar um livro e aí o outro lado se precipita e acaba caindo um livro também. Ou seja, por exemplo, uma pessoa, uma mulher histérica, tá com paralisia no braço. E a hipnose deixa com que ela esqueça aquela paralisia no braço e o braço dela volta a funcionar. Só que depois de algum tempo, ou esses sintomas voltam pior do que eles estavam antes, ou realmente a paralisia daquele braço ela não volta mais, só que aí acaba afetando uma outra parte do corpo. Ou seja, gente, a hipnose ela não funcionava. Ela meio que só mascarava, né, o probleminha ali. Então, Freud estudou isso e ele meio que descartou a ideia. É lógico que muitos desses conhecimentos abriram meio que as portas, né, para o desenvolvimento do psiquismo, que depois a gente também vai falar sobre isso. E aí ele abandonou, né, praticamente Charcot. Não abandonou, né, gente, mas ele parou de trabalhar com Charcot. O Freud, ele queria pesquisar e estudar esses traumas esquecidos, o inconsciente, o consciente. Então ele decidiu, a partir daí, estudar sozinho e a trabalhar sozinho. Até que ele conheceu um outro médico de Viena mesmo, chamado Joseph Breuer. Gente, não sei se eu tô falando o nome dele corretamente. E esse médico ele era mais velho que Freud e ele já estudava hipnose e traumas lá na Áustria. Então, um começou a colaborar com a ideia do outro e eles resolveram estudar junto. Até que o primeira paciente de Freud é a famosa Ana O. Ana O era uma mulher histérica e que foi através dela que Freud descobriu muitas coisas e é ali que deu início os estudos de inconsciente, consciente, de traumas, né? Da onde que vem o trauma, os estágios do trauma, enfim, eles estudaram a Ana O por muito tempo. Bom, gente, uma outra curiosidade aí, a gente tá falando muito sobre histeria, né? Ana O, uma mulher histérica, mas da onde vem isso? Histeria vem de uma palavra grega que se chama histéria, que significa matriz. Então, é tudo que gera, né? Tudo que é gerado. E isso se resume a útero. Então, naquela época, acreditava-se que só mulher poderia ser histérica. Porque só mulher tem útero. É lógico, né, gente, que isso não é real, né? Isso não existe mais. Na verdade, nem a histeria existe mais. Nunca mais ouviu-se falar de alguém histérico. E também não se teve casos igual a paciente Ana O, né? Então a palavra histeria vem disso e por isso que eles acreditavam que só mulher eram histéricas e tinham esses probleminhas mentais aí. Enfim, a Ana O foi o primeiro caso clínico, né, que deu início aí, como eu falei, aos estudos de psicanálise. Freud, ele construiu, gente, essa teoria psicanalítica de uma hora para outra? Não. Ele demorou mais ou menos dentro de 50 anos para formar que hoje em dia é a psicanálise. Ou seja, demorou muito porque também muitas coisas que ele via lá no passado, aí ele começou a estudar mais, aí ele começou a ver que não tinha muito sentido, que não era muito bem assim. E aí depois ele estudou bastante e veio a teoria da sexualidade infantil, que também é uma obra muito famosa, né, que Freud construiu, e o famoso id, ego e superego. E isso, gente,
é totalmente Freud. Toda vez que vocês escutarem id, ego e superego, vocês têm que lembrar de Freud. É aquela famosa imagem, né, que fala que tem o diabinho e um anjinho, e o diabinho é o id e o anjinho é o ego, né? Bom, gente, essa é a história, assim, bem resumidamente, muito resumida do Freud. Freud fez descobertas maravilhosas e ele abriu as portas para muitos estudos, assim, muitas coisas que hoje a gente sabe sobre a nossa mente e sobre o nosso desenvolvimento do nosso psiquismo. É lógico que a gente tem que lembrar uma questão aqui, que Freud ele construiu essa ideia, né, entre 1870 a 1900 e pra lá, ele pegou a guerra, né, um momento de pós-guerra também, e era um período muito difícil de se viver. Então, Freud ele era machista, né, isso é um assunto polêmico, mas ele era machista. Inclusive, essa questão, esse exemplo da Ana O, né, que histeria, só mulher podia ser histérica, porque só mulher tem útero, né? Outra coisa também, quando Freud ele fala de família, ele pega ali mãe, pai, um casal heterossexual, e hoje em dia a gente sabe que tem muitos modelos de família, né? Então, o psicólogo, ele tem que estar o tempo todo atualizado, né? Ou se atualizando, porque hoje em dia a gente não pode aplicar à risca a teoria de Freud, né? Porque muita coisa se mudou, né? Desde a época que Freud formulou essas teorias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa também, né? Hoje em dia, na psicologia, não temos somente a psicanálise, hoje em dia temos outras abordagens também. Então, foi surgindo aí vários estudos, né? Vários conhecimentos. Hoje, gente, só para finalizar esse vídeo, eu vou falar de algumas obras famosas que Freud escreveu. Eu pensei, eu vou ler, né, gente? Porque então, ó, os trabalhos, né, começam, a escrita dele de livro começa, e o primeiro livro, né, famoso dele, é escrito junto com Breuer, com Joseph Breuer, Os Estudos sobre a Histeria, que foi escrito em 1893 a 1895. Aí tem um segundo livro dele que é muito famoso, que é a Interpretação dos Sonhos, de 1900, A Psicopatologia na Vida Cotidiana, de 1901, Três Ensaios para uma Teoria Sexual, de 1905, Os Três Casos Clínicos, entre 1909 a 1911, e por aí vai, gente. Ele tem um monte de livro. E depois ele escreve um livro também do id, ego e superego. Freud, gente, ele é tudo. Eu gosto muito da teoria dele. E eu gosto muito também de quem foi Freud, sabe? Ele estudou muito, gente. Ele estudou muito, muito, muito. Ele era um homem muito inteligente. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que isso aqui é uma teoria muito resumida. Se vocês pesquisarem, se quiserem aprofundar mais, e se vocês pesquisarem no Google sobre Freud, vocês vão encontrar muito material, tá? Eu vou deixar aqui na descrição 2 sites que vocês podem pesquisar com embasamento científico, né? Ou seja, não foi pegado de qualquer lugar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos.